fazer isso tudo ao mesmo tempo. Aí você imagina, quando vinha a baixa, né, a depressão, eu deixava de fazer isso tudo. Então, assim, era um prejuízo para mim gigantesco, não só financeiro, sabe, mas psicológico, porque eu começava a não me sentir mais capaz de fazer aquilo, né? E a grande, assim, uma coisa que me acompanhou a vida inteira, a culpa, né? Eu tinha uma culpa, eu carregava uma culpa disso tudo, sabe? A culpa de não estar produtivo, a culpa de não ter paciência com a pessoa, né? A culpa de não querer levantar da cama. Então isso me consumia muito, A né? gente precisa vencer, né? Muitas entraves também. Porque para você chegar até esse lugar hoje, e você conseguir falar sobre isso, não acredito que tenha sido de uma hora para outra, né? Não, Tem a não questão mesmo. do vergonha, né? Tem a questão do estigma, né? Dos rótulos. A gente tem vontade de ir, mas a gente se marcava. Mas é o processo, a gente tem que vencer o processo que não tem atalho. Não tem. Tem atalho. Então, o pessoal quer atalho, quer fórmula mágica. Não tem. Sim. Perceber que não está sozinho, eu acho que é uma virada de chave muito grande. E a gente pode falar aqui da importância da rede, né, que foi todo um trabalho conjunto, né, que você fez aí, né, com o psiquiatra, com a Michelle, né, com os outros terapeutas, né, e o quanto isso é importante. Né, lidar com a solidão pode ser muito difícil mesmo. E na terapia eu fui descobrindo as coisas que me incomodavam de verdade, né? Que muitas vezes eu achei que já tinha superado ou que não fizesse mal para mim aquilo ali, né? Que já estava superado, já tinha passado. E, na verdade, a maioria das coisas não tinham passado, elas estavam lá e estavam me incomodando muito, eu só não sabia o que era, né? É importante ter o conhecimento, porque senão a gente vai entrando em sofrimento, porque a gente não conhece aquilo. E a gente sempre está buscando realmente ali uma aprovação do que é o certo, do que é o errado, que é ditado por fora, sem conhecer como é que a gente vive ali. Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Panorama Psi. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o Rick. Ele é educador físico, está fazendo psicologia agora, vai ser nosso futuro Colega. parceiro, né? Colega profissional. E vamos falar um pouquinho aqui nessas edições especiais que a gente está fazendo no Setembro Amarelo, né, em questão da conscientização pela vida, conscientização da saúde mental. E é isso. Espero que gostem. Pode começar a se apresentar, Rick, se você quiser. Tá. Então, meu nome é Rick Buter, sou profissional de educação física, como a Michelle falou, né? Eu sempre gostei muito dessa área da atividade física por causa de cuidar das pessoas, né? Na verdade, a minha primeira opção de profissão era enfermagem, mas acabou que eu não passei, não entrei, e foi, acho que Deus estava programando já isso para mim, né? Acabou que eu comecei a fazer atividade física, que eu tinha muito complexo, eu era muito magrinho, né? Tinha 55 quilos com a altura de 1,80, você imagina como eu era magro. Então, essas coisas foram me despertando para a atividade física. E aí já tem 25 anos que eu trabalho nessa área, né? E agora já tô entrando na área de vocês, estou estudando para isso, né? Fazendo a graduação em psicologia. E espero aliar as duas, né? Tanto a educação física quanto a psicologia, para poder ajudar bastante gente aí e crescer profissionalmente também, né? É uma experiência completamente nova para mim. Eu tenho 46 anos. A princípio eu fiquei meio assim, meio receoso de saber se as pessoas iam me acolher, né? Porque tem colega de 18 anos na sala, né? Menos que a metade da minha idade. Mas foi uma experiência muito legal, né? Todo mundo me abraçou de uma forma bem bacana. Conheci muita gente. Agora estou na FAESA, que foi onde vocês fizeram também a psicologia. Não deu muito certo lá na outra faculdade. Eu fui para a FAESA. Estou gostando bastante disso. Que bacana. Quero saber mais alguma coisa?
E aí, gente? Então, Rick, deixa eu me apresentar para você, né? Porque assim, nós estamos tão acostumados de estar aqui nesse ambiente que a gente acaba esquecendo de fazer nossas apresentações. Então, assim, meu nome é Andréia Casalho, eu sou psicóloga, né? Eu me formei em 2015, pela FAESA também, então, muito bom saber que você está lá, né? Espero que você goste tanto quanto eu gostei na minha época. E assim, como Michele falou, né, esse mês é o mês aí de prevenção ao suicídio, né, onde nós estamos fazendo vários episódios, né, para falar aí sobre a vida, né, sobre o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E Michele, né, que foi quem te convidou para estar aqui com a gente, ela falou um pouquinho, né, nós vamos, gente, vamos buscar pessoas que tenham experiências de vivências com alguma questão mental, né, que possa contribuir, porque assim é muito mais fica muito mais próximo das pessoas que estão nos ouvindo quando nós que somos profissionais falar, né, das questões mentais é uma coisa, mas quando vem uma pessoa que vivenciou, né, e que tem essa questão e que cuida da sua própria saúde, falar, né, o lugar é outro, né? Então, Uhum. acho que impacta muito mais. Então, nós, assim, eu gostaria, né, se os meus colegas aqui me permitirem, já perguntar para você, assim, um pouquinho, para você falar um pouquinho para a gente, né, o porquê que você escolheu psicologia, né, como que foi isso, o seu processo, né, qual é o seu processo aí, o que você passou na sua vida, que te levou, que te trouxe até aqui, que te trouxe a esse lugar, tá? Então, conta um pouquinho para a gente aí do seu transtorno, né, que você foi aí diagnosticado, como é que foi isso Uhum. para você? Fala um pouquinho para a gente. Então, a minha história ela começa bem cedo. Assim, eu já tive consciência de muita coisa muito jovem, né? Porque eu sou homossexual e sofri muito com preconceito, principalmente a princípio dentro de casa, né? Porque falta de informação mesmo da época, né? As pessoas não tinham nem onde procurar esse tipo de informação para poder entender, né? O que se passava comigo. Na verdade, nem eu mesmo sabia. Sabia que eu era diferente, né, dos meus coleguinhas e tal, e que eu era constantemente agredido, né, com brincadeiras, né, e bullying mesmo na escola, e dentro da família, inclusive, na rua. Então, assim, eu venho de uma história bem difícil, né, porque eu enfrentei isso tudo sozinho. Porque como meu pai era muito preconceituoso, né, também acho que por falta de informação, eu não tinha a quem recorrer, né? Porque se eu recorresse aos meus pais, eu estava lá assinando embaixo do que os meninos me chamavam na rua, de mulherzinha, de bichinha, né? Era verdade. Então, eu não podia levar isso para dentro de casa, né? Então, eu passei por isso tudo. Eu passei uma infância bem difícil, mas e sozinho, né? Eu ouvi isso tudo e guardava. Com o passar do tempo, né, na adolescência, que eu fui descobrir, eu fui entender o que era que eu sentia, qual era a minha questão com a minha sexualidade, né? E aos 18 anos, porque eu acho que o processo é todo esse, a gente precisa se aceitar primeiro, né, para depois, entre aspas, buscar aceitação, né? E depois, com a idade, eu vi que quem tem que se aceitar sou eu e que os outros se me aceitarem ou não vai fazer grande diferença para mim. Mas isso foi uma evolução muito grande, né? E eu saí de casa para poder viver essa vida, né? Eu tive que enfrentar as coisas sozinho, com 19 anos, saindo de casa. Eu me casei na primeira oportunidade que eu tive, eu ter me apaixonado por um cara que podia estar junto comigo, né? E que entendia tudo que eu estava passando. Então, a gente vai procurando iguais porque a gente quer entender se aquilo é uma coisa normal ou é o que todo mundo fala, né? Que é anormal, né? E tal. E eu vivi uma vida com ele muito bacana, aprendi muito, né, com o que ele me ensinou, que ele tinha muito mais experiência do que eu. Então, assim, foi bem legal, né? Agora, adiantando um pouquinho a fita, chegou o momento em que eu comecei a ter alguns sintomas que não eram muito típicos, né?
Eu tinha picos de raiva, de ira, quando eu bebia, por exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito animada, né? Inclusive, assim, até agitado, né? Até dava aulas coletivas de ginástica, então, assim, salas de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, isso combinava com a minha profissão, né? Essa coisa da euforia, da alegria, de chegar gritando e tal. Só que lá pelos 25 anos eu comecei a notar que tinha algo diferente, porque eu saía com os amigos, a gente bebia, todo mundo ficava feliz e eu ficava bravo, né? Geralmente eu terminava a festa e tal, eu brigava, né? Eu brigava assim, discutia com alguém, ou então me dispunha, ou então ia embora antes do tempo, porque eu não tinha limite, né? E nem muito menos controle disso tudo. E daí começaram os episódios de depressão, né? Eu tive 5 depressões na minha vida adulta, né, depois dos 25 anos, e imagino, porque foi sem diagnóstico, mas eu imagino que na adolescência eu também tenha tido uma depressão também. Claro, foi a primeira, foi mais leve, e aquilo tudo para mim parecia só tristeza, né? Que eu estava triste por tudo que eu passava, né? Então, tipo, eu tinha motivos para estar triste, né? Todo o preconceito que eu passava, né? E toda a questão que interna mesmo, né? A questão de, poxa, eu sou diferente, sou anormal, né? Eu estou errado, né? Eu vou para o inferno. A família cristã que falava isso o tempo todo, né? Então, a gente traz isso para a vida, né? Mas bem, aí na minha primeira depressão, que a primeira depressão que eu tive, aí eu procurei tratamento, né? Foi a primeira vez que eu fui a um psiquiatra e nesse período foi bem mais curto, assim, eu nem cheguei a fazer a terapia, eu só tomei medicamento e assim, coloquei a minha vida um pouco mais saudável, fazendo atividade física regular, tentando dormir na hora certa, acordando na hora certa, coisas que a gente vai fazendo, vai modificando no seu ritmo de vida. Que para mim é muito difícil, porque eu era muito agitado, né? Então, era difícil eu dormir cedo, era difícil eu não acordar muito cedo para poder fazer as coisas, né? Mas bem, essa primeira passou e não foi traçado um diagnóstico para mim, a não ser depressão, né? A vida foi passando, né? E essa euforia, na verdade, hipomania, né, que eu tenho, ela foi se prolongando e cada vez ela é ficando mais forte, né? Meus períodos de hipomania estava sempre muito acelerado, muito, para tudo, né? Para trabalhar, para resolver problema, né? Para encarar as coisas e tal. E confesso que essa sensação é uma sensação que é meio que viciante, né? Porque você está produtivo, né? Até que começa a fase da irritabilidade. Aí você começa a ficar irritado porque você não aguenta né, esse volume tão alto por tanto tempo. E eu comecei a perceber que quando eu entrei em depressão de novo, da segunda vez, ela já foi mais forte. Porque eu fiquei um período muito maior, né, na hipomania. Né? Só para dar um exemplo assim para vocês. Eu era treinador de uma empresa em São Paulo. Eu viajava todo final de semana, ou pelo menos, no mínimo um, e no máximo 4 finais de semana para poder dar curso no Brasil, em vários estados. Eu dava aula em 3 academias em Vitória, chegava a dar 120 aulas de ginástica, e dessas 120 aulas eu fazia no mínimo 100 por mês. Mas o quê? Não tinha carro, fazia isso tudo de bicicleta e ainda, todas as vezes que eu podia, eu estava fazendo algum curso de capacitação. E eu fazia isso tudo ao mesmo tempo. Aí você imagina, quando vinha a baixa, né, a depressão, eu deixava de fazer isso tudo. Então, assim, era um prejuízo para mim gigantesco, não só financeiro, sabe, mas psicológico, porque eu começava a não me sentir mais capaz de fazer aquilo, né? E a grande, assim, uma coisa que me acompanhou a vida inteira, a culpa, né? Eu tinha uma culpa, eu carregava uma culpa disso tudo, sabe? A culpa de não estar produtivo, a culpa de não ter paciência com a pessoa, né? A culpa de não querer levantar da cama. Então, isso me consumia muito, né? Nessa segunda depressão, mais uma vez eu procurei o psiquiatra e aí sim eu fui fazer a terapia pela primeira vez, né? Passei por todo o processo medicamentoso, terapia, fiquei bom e voltei à ativa.
né? Agora, resumindo um pouco, passando para a última fase, que é a fase que é, para mim, um divisor de águas na minha vida, né? Que foi essa última depressão, que foi muito grave, né? Eu, eu vinha num processo, mais uma vez, de hipomania, que até então não tinha sido diagnosticado, então eu não entendia o que era aquilo, né? E dessa vez ela veio muito forte, né? Eu estava treinando muito, estava gigante, né? Suplementando, comendo, trabalhando, saindo todo final de semana, e aí assim um libido exacerbado, aquela vontade de sair o tempo todo, sabe? Mesmo eu sendo professor de educação física, eu comecei a fumar, e aí eu fumava compulsivamente, eu fumava um maço de cigarro à noite. Enquanto não acabava, o maço de cigarro não parava, e às vezes não acabava, mas eu levantava de madrugada para poder fumar mais um cigarro. Era uma compulsão, a minha compulsão ficou fora do limite, assim, né? De gastos, de festa, né? De agitação e tal. E a depressão foi proporcionalmente igual à hipomania que eu tive, né? Quando eu caí de uma forma assim abrupta, né? Eu estava numa semana, eu estava treinando o maior peso que eu já tinha pego na academia, na outra semana eu estava em cima da cama e não queria levantar por nada, né? E mais uma vez a culpa de achar que eu estava com preguiça, não, eu estou com preguiça, isso não é nada, né? Eu estou triste porque eu discuti com meu marido, né? Assim, eu ficava dando desculpas para o que estava acontecendo, mas eu não queria admitir que aquilo era outra depressão que eu estava passando. E aí eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu fiquei 3 dias deitado na cama. Eu não queria levantar para fazer nada, sabe? Às vezes eu levantava, via o lençol assim, e eu tava a marca assim minha, sabe, na cama, porque eu não conseguia levantar. E foi muito difícil, sabe? Foram, assim, esse princípio foram 3 dias praticamente sem comer, sem beber água direito. Meu marido que me dava, sabe? Levanta, vamos tomar banho, né? Come alguma coisa. E a única coisa que eu fazia, assim, de verdade, era descer 2 vezes por dia para passear com meu cachorrinho. E era a única coisa que eu me obrigava a fazer. Mais uma vez, porque ele dependia de mim, né? A única coisa. E eu sempre fui de cuidar das pessoas, né? Não só das pessoas, né? Das plantas, dos bichos, né? Dos amigos, dos clientes. E eu nunca fui também de aceitar ajuda. Eu estava sempre. Porque a minha história é essa, sabe? A minha história de infância e adolescência foi ter passado por isso sozinho, por todos esses problemas, né? Então, assim, eu, eu me sentia fraco se eu fosse pedir ajuda para alguém. Mas. E aí a depressão estava tão forte, né? Eu sempre acreditei em Deus, né? E que eu falei para mim mesmo assim que Deus não existia, né? Falei assim, Deus não pode existir, porque se ele está permitindo que eu passe por isso tudo, por que, né? Se eu sou uma pessoa boa, né? Eu tento ajudar todo mundo na medida do possível, eu estou sempre disposto a ajudar as pessoas, né? Fazer o bem às pessoas. Por que ele estaria fazendo eu passar por isso? Não tem um propósito isso. E naquele dia eu decidi que eu ia tirar minha vida. Eu vou acabar com esse sofrimento. Eu não aguento mais, sabe? Eu não via saída para as coisas. Eu não via, eu não via um futuro, sabe, para mim. Assim. Eu sei que isso são sintomas da depressão e mesmo assim, né, eu negava isso tudo. Então, assim, eu estava chorando muito nesse dia, né? E eu pensei assim, essa é uma coisa definitiva. Então, eu vou tentar uma última coisa, né? Vou procurar alguém que possa me ajudar. E aí eu comecei a pensar nisso e lembrei de uma aluna lá da academia que era uma conhecida, não era bem uma amiga, mas que a gente tinha saído umas 2 vezes com pessoas em comum, e a gente acabou trocando contato e eu vi que eu tinha o telefone dela ainda, né? Mas no WhatsApp nem aparecia a fotinha dela. Então, assim, eu achei até que nem fosse mais aquele número, porque tinha mais de 2 anos que a gente se via. E
Bem, aí como eu estava chorando muito, eu falei assim, eu não vou incomodá-la da forma que eu estou, vou esperar um pouco, que provavelmente ela vai querer falar comigo, eu não sei se eu consigo. E nisso eu adormeci, né? De tanto chorar, acabei dormindo e acordei com o Bartô, que é o meu filhotinho, do lado da cama, assim, passando a patinha em mim e me acordando para poder passear. E aí eu não pensei duas vezes, sabe? Eu levantei, né, com dificuldade, botei uma roupa e desci. Quando eu desci, eu abri o portão lá da garagem, a pessoa que eu estava pensando, que é uma médica psiquiatra, estava na minha calçada. Eu não acreditei quando eu vi assim, porque na única vez que eu duvidei de Deus, ele me respondeu numa rapidez tão grande que, para mim, eu estava vendo uma coisa, sabe? Eu não, nem acreditava no que eu estava vendo. E aí ela esticou o braço e me deu tchau. Assim. E aí eu vi que era ela mesmo, né? Que aquilo ali não era uma coisa que eu estava criando. E aí eu fui falar com ela e tal, e falei, perguntei se o telefone era esse meu. Ela estava com uma menina assim, conversando, ela estava no carro, a menina estava do lado de fora, ela falou que era, e eu falei que eu entrei em contato, né? Depois, para conversar com ela. E aí eu dei a volta no quarteirão com o Bartô, e aí eu fui, eu fui pensando em tudo que estava acontecendo, sabe? E eu vi que eu não estava sozinho, né? Além do meu marido, que ficou do meu lado o tempo todo, Deus também estava do meu lado, né? E se eu estava passando por aquilo, existia um propósito para aquilo, né? E eu ainda não sabia qual que era o propósito. E aí cheguei em casa e eu decidi que eu ia me tratar e que aquilo provavelmente era uma depressão mesmo, né? E que eu ia ficar bom, que se não fosse para ficar bom por mim, porque eu estava me odiando, o amor próprio ele se esvai, né? Nessas situações, eu queria ficar bom para o meu marido, né? Ou para as pessoas que gostavam. Bom, aí eu fui na consulta com ela, era óbvio o que estava acontecendo, né, para ela principalmente, e hoje para mim é óbvio também. E a gente começou um tratamento e ela falou, né, me passou remédios e falou que eu precisava de fazer terapia também. E aí eu comecei o tratamento, né, procurei a Michelle e a gente começou um tratamento. Na verdade, eu estava tão empenhado, né, em ficar bom naquele momento ali, que não só a Michelle me ajudou, um outro terapeuta também, o doutor Eliseu. A gente fazia um trabalho, né, com todo mundo junto, a psiquiatra, a Michelle, o Eliseu, né, o meu marido, atividade física, alimentação, tudo que eu pude fazer naquele momento ali, mesmo fazendo aos trancos e barrancos, eu fui fazendo porque eu sabia que eu ia ficar bom, né? Eu comecei a acreditar nisso, na verdade. E na terapia eu fui descobrindo as coisas que me incomodavam de verdade, né? Que muitas vezes eu achei que já tinha superado ou que não fizesse mal para mim aquilo ali, né? Que já estava superado, já tinha passado. E, na verdade, a maioria das coisas não tinham passado, elas estavam lá e estava me incomodando muito, eu só não sabia o que era, né? E eu fui descobrindo na terapia, né, o tamanho dos meus traumas de infância, o tamanho dos meus traumas de adolescência, da idade adulta, os meus gatilhos, né? Eu me colocava em situações o tempo todo que eram de risco para mim, né? E, e eu fui entendendo, né? Aos poucos eu fui entendendo o que eu tinha que fazer e como é que eu tinha que agir para poder eu sair fora daquilo, né? E mais do que isso, superar isso de verdade e aprender a conviver com essas coisas, né? Que a Michelle sempre falava comigo, isso não vai sumir, sabe? Você não vai apagar isso da sua cabeça. Você não vai passar uma borracha e isso não aconteceu. Isso aconteceu e você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar e você tem que superar, né? Aprender a conviver com isso é a chave para você viver bem. Não tem uma outra solução, né? A gente não está no filme de ficção científica que você entra numa máquina e apaga aquela memória e pronto, acabou, né? Não. E outra, essas memórias, esses traumas, eles me moldaram, né? Eu cheguei até aqui, aonde eu tô, por causa deles também. Então, me construiu dessa forma. Pode ser que eu tenha alguns defeitos, e que eu estou tentando aprimorar, né, me adequar,
A cada dia eu quero mais, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, sobre terapia, então eu tô assim, felizaço de estar estudando psicologia, justamente para poder me entender melhor, né? Mas bem, e agora voltando ao tratamento, e como eu estava tomando antidepressivo, a terceira vez que a doutora Núbia Gonçalves, que é minha psiquiatra, ela ajustou a medicação, eu fiquei ótimo, eu fiquei maravilhoso. Eu andava na rua, o vento batia em mim, assim, eu respirava aquela coisa assim, aquela coisa boa, né? Eu cheguei na academia, eu peguei a coordenação da academia, academia com mais de 1.000 alunos. Eu peguei aluno à noite, para dar aula às 9 da noite, e eu queria fazer tudo. Eu arrumei um apartamento em Vitória, a gente mudou para Vitória. Só que isso tudo era o remédio me jogando para hipomania. Então, eu tive uma reação atípica ao antidepressivo. Em 2 semanas, eu parecia que não tinha tido nada, né? E quando eu fui fazer o retorno na Núbia, a doutora Núbia, ela achou estranho. Mas ela não falou, né? Ela olhou e viu que era completamente atípico aquilo que estava acontecendo comigo, pelo grau, pelo tamanho da depressão que eu estava. E 2 semanas depois eu chegar lá como se não tivesse acontecido nada, né? Eu estava com todo o gás do mundo. E aí ela desconfiou da bipolaridade, né? E ela fez 4 retornos comigo. Diminuiu a medicação, entrou com um modulador de humor, né? Colocou um outro que agora eu não lembro, se não me engano é Result o nome, e foi observando semana após semana como é que eu estava reagindo àquilo. Aí na 4ª semana, né? E, inclusive eu tenho que fazer essa observação aqui. Eu nunca tinha recebido um tratamento dessa forma, né? Que eu ficasse 1 hora numa consulta, né? 1 hora mesmo, né? E me perguntava muita coisa, né? Queria saber dos detalhes do que eu estava sentindo. Na hora de prescrever os remédios, ela pelo que eu ia relatando, ela ia fazendo um checklist de remédios possíveis para mim, né? Então ela direcionou para um medicamento que era o ideal. No meu caso, só não era ideal a quantidade, né? Foi demais para mim. Então, quando eu voltei lá na 4ª sessão, no 4º retorno, ela foi e me explicou o que estava acontecendo e me explicou o que era bipolaridade, né? Que até então a gente tinha aquele senso comum, né? O que é o cara bipolar, né? A pessoa bipolar, a pessoa que acorda mal-humorada e à noite está feliz, ou acorda feliz e depois está querendo matar todo mundo, que é aquela forma estereotipada que a televisão coloca para gente, né? Que o bipolar é isso, né? O bipolar é a pessoa que muda de humor de uma hora para outra, e que não é nada disso, né? Mas aí eu recebi esse diagnóstico dela, ela não fechou esse diagnóstico da primeira vez, mas ela falou assim, olha, eu vou te indicar aqui o Dr. Renato, que é um grande especialista em bipolaridade no Brasil, quero que você assista os vídeos dele e para você entender o que é e para a gente fechar um diagnóstico. E assim eu fiz, né? E dos 16 sintomas que ele citava, eu tinha 14. Os vídeos eu assistindo, gente, e parecia que era pegadinha do Faustão, assim, sabe? Porque parecia que estava falando para mim. Eu ficava olhando aquilo, assim, eu não acreditava que eu tinha vivido a vida inteira, né? Grande parte da minha vida, passando por aquilo tudo, e ninguém tinha me falado nada, nenhum profissional tinha, pelo menos, cogitado a possibilidade de ser bipolaridade, né? E então, assim, nesse dia eu senti um alívio, primeiro, né? Pô, eu não sou uma má pessoa, né? Eu não agi dessa forma porque era uma coisa que eu pudesse dominar, né? Era uma coisa que estava para além disso tudo. E depois eu me revoltei contra. Eu ainda estava naquele estágio muito sensível da depressão, né? A doutora Núbia me advertiu sobre isso. Ela falou assim, ó, mas fica calmo, sabe? Não toma nenhuma atitude precipitada, tenta segurar sua impulsividade, né? Porque a gente vai tratar, isso tem tratamento e tal. E aí nesse dia a gente tem 2 restaurantes. E aí, como eu não ia poder beber mais, porque assim que eu entendi, eu queria despedir, né? Então, a impulsividade da bipolaridade, ela veio com tudo, assim, né? Tanto a irritabilidade quanto a impulsividade. Eu tomei 2 garrafas de vinho no restaurante.
só parei porque meu marido me advertiu de que eu já estava falando alto e tal, e eu também ficava... Vocês que já devem ter experiência com outros pacientes com bipolaridade, eu não aceitei aquela restrição que ele estava me dando, e aí fui embora a pé, cheguei em casa, sabe, quebrei meu celular, assim, foi horrível. E para quem não sabe, né, e para quem está assistindo, vai assistir esse vídeo, depois que a gente faz isso, a gente tem aquela culpa que eu falo, que eu falei para vocês, ela vem triplicada, sabe? O remorso, a culpa, e aí você fica mal, né? Porque você não quer fazer aquilo, é uma coisa que sai do seu controle, né? E sobre efeito de álcool, aí quem sai o controle de vez, né? E aí, nesse dia também, quando passou isso tudo, eu peguei o carro, dirigi 250 quilômetros sem parar, né? Me arrisquei na BR-262, eu não sabia nem para onde eu queria ir, né? E aí chegou no momento assim que o meu marido não tinha me ligado, não tinha me mandado mensagem, eu só pedi para ele não me procurar, né? E aí quando chegou, eu cheguei num lugar e que começou a passar uma música no rádio, e essa música eu falava muito que essa música era uma música que era nossa. E aí nesse dia eu descobri que tem formas de você sair disso, né? Depois eu aprendi até que isso é uma forma de meditação. Eu entrei tanto na música ali, na letra, no que ela dizia para mim e o que ela significava para mim, que eu voltei, sabe? Eu parei o carro, eu tinha passado o dia inteiro sem comer, eu lanchei e voltei. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido só falou assim: que bom que você está bem, né? Que não aconteceu nada com você e tal. E aí, por entender assim o tamanho da preocupação que ele tem comigo, né? E que se eu estava sofrendo não era justo fazer mais pessoas sofrerem, e eu resolvi que eu ia mais uma vez, eu ia ficar bom agora da bipolaridade, né? A depressão mista ela é muito difícil de lidar, né? Porque não é aquela depressão que você está só triste, né? Você está quietinho, não, você está acuado, na verdade. E aí qualquer coisa que foge disso, sai disso, né, do seu canto, isso te dá uma reação de raiva, de ira, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está completamente prostrado, você está preparado para atacar, né? Então, assim, é muito difícil lidar com isso tudo. E depois disso eu comecei realmente a fazer o tratamento de verdade, né? Me entregar na terapia, inclusive a Michele, né, Michele? Você conseguiu tirar de mim coisas que eu nunca tinha falado nem para mim mesmo, sabe? Na nossa primeira sessão, falar disso me emociona muito, tá? Porque foi muito, muito difícil. Mas na primeira sessão que a gente teve, eu contei a minha história, né? E eu estava muito mal e tal. E a Michelle se emocionou junto comigo. Nesse dia, ela tirou, assim, se eu tinha um muro, se eu tinha um vidro na minha frente, se eu tinha uma redoma ali que me protegia de tudo isso, ela quebrou. E eu consegui falar tudo, sabe? Das outras vezes que eu fazia terapia, na hora, ia chegando no momento, já dava aquela vontade de desmarcar, já não queria ir, sabe? Ia meio que obrigado, desmarcava muitas sessões. E já com essa linha direta que eu tive com você, Michele, eu simplesmente queria ir para terapia. Eu sabia que eu ia chegar lá e ia chorar horrores, né? Que eu ia falar coisas que iam me machucar pra caramba, mas eu tinha que falar, né? Então eu aprendi a falar realmente o que eu estou sentindo. Eu aprendi a escrever o que eu estou sentindo. Eu aprendi a ouvir as pessoas, não para me comparar com elas, mas para entender que todo mundo tem problema, né? Que todo mundo passa por isso, né? Que eu não sou fraco, eu sou mais forte ou mais fraco porque acontece isso comigo, ou porque eu tive uma depressão, né? Então, foram coisas que eu fui colocando na minha vida e que foram me ajudando de verdade, né? E no decorrer da terapia, eu fui melhorando,
assim, eu fui voltando ao trabalho, e é uma coisa que eu, assim, para todo mundo que for ver esse vídeo, que for assistir esse podcast e que está passando pela situação que eu passei, vocês têm que acreditar que vocês vão ficar bem, né? Vocês têm que acreditar que a terapia tem poder de te ajudar, sabe? Terapia é remédio, como atividade física é remédio, sabe? Então, você acreditar no tratamento, você seguir o tratamento, você se entregar ao seu terapeuta, você tem que ter uma conexão boa com o terapeuta. Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes ou essa conexão ela se esgota, né? Porque tem muito tempo que você está ali falando das mesmas coisas e às vezes alguns terapeutas não conseguem te tirar dessa zona de conforto que você vai entrando, porque é muito mais confortável você falar de coisas que você está falando o tempo todo do que você conseguir abrir a boca e falar uma coisa que está tão guardada que nem você quer admitir. Então, se o terapeuta tem essa forma de trazer a pessoa para aquele lugar ali, né, para aquela sala, né, aquela salinha, né, minúscula geralmente, mas que é o lugar que te acolhe, sabe? Que é a pessoa que te escuta que não vai te julgar. Eu aprendi isso com a Michelle. Foi muito bom. Eu choro hoje de felicidade, sabe, também. Porque, por mais que eu estivesse tentando no começo, eu não acreditava muito. E aí, foi aí que eu entendi o propósito que Deus tinha para mim. Ele queria que eu acreditasse nele de novo. Ele queria que eu... Ele permitiu que eu passasse por isso, porque ele sabia que eu ia conseguir sair. E que eu não ia acabar com tudo, né? Na verdade, eu ia começar alguma coisa. Aquilo ali era um começo, né? E muitas vezes, para começar, a gente tem que derrubar a casa inteira, né? E levantando de novo, mas aí com um alicerce mais forte, né? Me conhecendo melhor. E eu fui me refazendo. E eu vi que eu tinha que falar para meus pais que eu era gay. Que por mais que eles soubessem que eu era, eu nunca tinha verbalizado isso. Eu nunca tinha falado, senta aqui, eu vou falar para vocês o que eu passei na minha infância, na minha adolescência. E eu fiz isso com medo, mas era muito medo. Eu ensaiei lá umas 3 vezes, assim, sabe? E aí, teve um dia que eu fui na terapia, a gente conversou bastante, eu falei o que eu queria fazer, e eu tomei coragem e fui. Então, assim, esse foi um dos primeiros gatilhos que eu realmente resolvi, né? Porque eu podia ser 100% eu agora, né? Com meus pais, eu já era com meus amigos, né? Com a minha família em geral, mas se eu tivesse perto da minha mãe, eu não conseguia chamar meu marido de amor, por exemplo. Eu não estava chamando ele de desgraçado, né? Eu não estava falando nada disso. Estava chamando de amor. E isso eu tinha vergonha de falar perto deles, né? E hoje em dia eu não tenho mais essa vergonha. Eu fico 100% à vontade perto dos meus pais, né? E agradeço isso à terapia, né? Eu decidi fazer psicologia porque eu já entendo o corpo, né? O corpo fala muito. E eu vim esses 20 anos vendo o que o corpo falava com as pessoas, né? Com os meus alunos, com as pessoas da academia, né? Essa sensibilidade é minha, né? Eu estar em cima de um jump, em cima de um palco, dando aula, com 40 pessoas na sala, e uma pessoa chega que eu conheço bem, e eu vejo que ela não está bem, né? Pela postura, pela forma como ela chegou, se ela me olhou, se ela não me olhou. Então, isso eu já tinha, né? E eu vi que a psicologia, além de me ajudar a entender, eu ia conseguir ajudar muita gente. E principalmente com as duas áreas juntas, né? Que é como eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar a terapia física, a terapia mental, juntar as duas coisas e fazer as pessoas melhorarem e entenderem por que elas agem da forma que elas estão agindo, né? Porque hoje eu entendo a forma com que eu ajo, a forma com que eu falo. Quando eu perco as estribeiras, eu sei, não é que eu fico me vigiando o tempo todo. Não é isso. Não fiquei neurótico, não, nem paranoico. Mas eu escuto. Hoje em dia eu escuto, né? Eu não escutava, eu achava que era normal, eu achava que eu era assim mesmo, né? Então, acabava que eu não levava muito a sério
o que o corpo estava falando para mim. Mas bem, e eu tive que abrir mão de certas coisas, né, para poder estudar de novo. E quando eu estava na terapia, a gente estava passando por um momento difícil, porque a gente estava com um restaurante em obra há 11 meses, a gente estava sem grana nenhuma. E eu até esqueci de falar isso, mas para vocês entenderem o tamanho da minha vontade de ficar bem e de eu ter visto a importância do tratamento para isso, que eu vendi meu carro e eu falei que eu ia usar o dinheiro para poder ficar bem. E assim, e era uma coisa que eu dependia, né? Porque eu trabalho, eu vou e volto de carro, mas eu estava tão focado em ficar bom que eu falei assim, depois eu dou um jeito, sabe? Eu compro uma bicicleta elétrica, eu vou a pé, eu faço alguma forma, mas eu tinha que tentar o que eu pudesse. E a recompensa disso tudo é que deu certo, né? Eu consegui fazer o tratamento, eu consegui ter uma calma, porque as dívidas vão vencendo, né? As faturas vão chegando. Elas não estão entendendo que eu estou em depressão. Na verdade, isso ajuda a ficar mais em depressão. Então, eu vendi o carro e pagava as contas, né? Porque, mais uma vez, é uma coisa que eu ficava muito incomodado da questão de estar dependendo, né? Quase 100% do meu marido. Então, e a gente estava passando por um momento que estava difícil de grana. E, e aí, assim, eu tomei essa decisão com medo, né, mais uma vez, achando que era impulsividade da minha parte. Mas conversei com a Michelle, conversei com meu marido, conversei com as pessoas, sabe? E aí todo mundo dizia a mesma coisa. Se é o que você quer, faz, porque não está fazendo mal para ninguém, né? Então, assim, então eu fiz, né? Isso aí para poder voltar um pouquinho no meu tratamento. E aí, quando eu decidi fazer psicologia, né, eu procurei as faculdades e tal para poder matricular, me matriculei, com um pouco de medo do etarismo. Já tinha sofrido tanto bullying, né? Eu sofri bullying na faculdade também por ser mais velho, sacanagem. E foi completamente diferente, gente. Foi assim, inclusive a turma que eu deixei na faculdade antiga ficaram muito tristes quando eu saí, me mandaram várias mensagens de carinho. Eles vêm aqui no restaurante, vieram aqui no restaurante para poder almoçar comigo, para estar comigo. Sempre estão lembrando de, porque eu não saí do grupo do WhatsApp, estão sempre lembrando de mim lá no grupo do WhatsApp, porque da mesma forma que eles me acolheram muito, eu também acolhi, né, todo mundo. Eu não consigo ainda ajudar muita gente na área, até porque eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu tenho boa vontade, assim, né? Então, é recompensante, assim, a gente fazer pelos outros, porque é da minha característica mesmo, não estou querendo nada em troca, não. Acho que a única coisa que eu quero em troca é ver a pessoa bem mesmo, né? Não tenho essa coisa de vou fazer porque amanhã pode ser eu. Uhum. Pode ser que eles me ajudem realmente, mas não é por isso que eu faço porque eu gosto mesmo de ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a área que eu quero para minha vida, então eu vou continuar ajudando as pessoas. É isso, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Legal, Henrique. E na sua história aí, né, diversos trechos aí que são bem marcantes, mas como que a gente vai... É importante ter o conhecimento, porque senão a gente vai entrando em sofrimento, porque a gente não conhece aquilo, e a gente sempre está buscando realmente ali uma aprovação do que é um certo, do que é um errado, que é ditado por fora, sem conhecer como é que a gente vive ali. Então, olha só, você trazer lá a sua história na adolescência, além do bullying que você sofreu, mas a falta de conhecimento para saber que estava tudo bem com você, em você ser homossexual, não tinha nada de errado, né? E o quanto isso causou sofrimento por falta de conhecimento, não só ali, eu digo sua, mas estou falando socialmente, né? A falta também ali de conhecimento que tem do próprio processo de doença, né? Então, o quanto Sim, que isso ele é importante ser dito, o quanto que você demorou para entender que você tinha ali um quadro de mania, e esse quadro de mania, o quanto que ela até hoje ela é ainda, vamos dizer, mascarada ainda pela a nossa exigência na sociedade. Porque olhar o quadro de mania, você é um excelente produtor,
né? Então, ninguém vai olhar isso como algo ruim, ao contrário. E vão estar se comparando a você, que são comparações que a gente também faz na vida, e falar que é o que você fez com você mesmo quando você entrou no estado mais de estabilidade. Uhum. Nossa, como assim eu não estou fazendo aquilo? E hoje a cobrança, né, os estímulos que a gente tem que fazer mais, tem que melhorar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Fica Produtividade, né? não precisamos, podemos relaxar também. Não precisa ser isso tudo. Isso não quer dizer que eu não seja competente no que eu faço, né? Uhum. E essa exigência, realmente, ela traz ali um impacto muito grande, não só para o transtorno, né, de quem tem esse tipo de transtorno, como em outros aspectos aí da nossa vida, independente de qual tipo de saúde, de transtorno mental que a pessoa tem. E isso traz muito sofrimento, né? E como foi bacana a forma como você trouxe, né? Que isso ajuda a deixar mais claro para as pessoas que é uma forma de também tentar parar de se exigir tanto, de tentar entrar e se encaixar, ficar naquela caixinha daquela exigência social, né, que a gente tem, dessa cultura aí, que nós mesmos estamos reproduzindo, Sim, né? E às vezes a gente verdade. não se percebe, né? Obrigada pela sua contribuição, gostei muito. Ah, que isso. Eu fico feliz em contar essas histórias, porque eu sei que eu posso ajudar mais pessoas, né? Uhum, E com isso, né, com essa experiência que eu tenho, eu já, de certa forma, já ajudei algumas pessoas, por eu ser uma pessoa relativamente pública, né? Eu dou aula, né? Já estou muito uhum, tempo na profissão. E com essa história que eu falei para vocês, que me ajudou muito a escrever, eu escrevi e postava. E é muito engraçado, assim, né? Porque era uma situação muito delicada para mim, porque eu estava passando por um sofrimento muito grande. Mas mesmo assim, as pessoas se identificavam e pediam ajuda para mim, porque elas viam aquele Rick de antes, aquele Rick, né, que estava lá querendo resolver tudo, fazer tudo e tal, e dar aula e abraçar o mundo com o braço, com as pernas. Só que eu não estava daquele jeito mais, né? Eu estava em depressão. Então, assim, eu ficava até, de certa forma, um pouco aflito. E aí eu vi que eu tinha que, pelo menos, dar um tempo nisso também. Que eu podia escrever, mas que eu escrevesse para mim, né? Para eu ler, para esvaziar o que estava na minha cabeça ali no papel, no bloco de notas do celular, porque eu estava me colocando numa situação em que eu estava começando a esquecer de mim e cuidando das pessoas, porque elas estavam pedindo ajuda. E, na verdade, quem estava pedindo ajuda era eu. Então, quando eu vejo, hoje em dia eu já não estou nesse processo, eu não estou tomando mais remédio, antidepressivo e tal, apesar de estar chorando, né? Porque é uma história que me emociona muito. Então, todas as vezes que eu falar dessa história, eu vou chorar. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, né? Nenhuma mesmo. Né? Mais uma vez, eu agradecer a Michelle por isso, que ela me escancarou. Então, mas aí eu vi que se eu continuasse com isso, essas pessoas que estavam precisando de ajuda, eu ia ajudá-las e ia esquecer de mim de novo, né? Sim. Porque foi assim sempre, a vida inteira foi assim, né? Em detrimento da minha felicidade ou da minha produtividade, qualquer coisa eu ia fazer pelo outro, ia me deixar em segundo lugar, porque eu nunca achava que eu era merecedor de coisas boas, né? Ah, você é anormal, né? Você está errado, você nasceu invertido. Eu já escutei de tudo. Então, assim, por que eu mereço, então, se eu sou tão ruim dessa forma, né? E a outra coisa que você também falou, doutor, é que a produtividade. Então, assim, eu preciso ser produtivo. Então, eu não posso entrar em depressão, eu não posso estar irritado, eu não posso ficar dormindo, eu não posso, porque senão é preguiça, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? A gente era muito pobre. Eu trabalho desde sempre, né? Morava na favela. Então, assim, é um pobre preguiçoso, né? Que não quer trabalhar e tal. E eu sempre trabalhei muito. E mesmo assim eu achava isso de mim. Então, são coisas que você levantou muito bem, que a sociedade ela cobra uma única coisa de pessoas completamente diferentes, com experiências de vida completamente diferentes. Como é uhum, que eu vou me adequar a isso? Se você não olha para mim e sabe qual é a minha história. É uhum. difícil, né? E aí não entender que aquele rompante que eu tive sou eu, não sou eu aquilo ali, né? É um transtorno que eu tenho e que até então eu não sabia. Então, assim, eu deixava essas coisas rolarem porque eu achava que era a minha personalidade, né? Transtorno de personalidade, é um transtorno, não é a minha personalidade exatamente.
Então, assim, são coisas que eu tenho aprendido e que eu tenho desenvolvido e que eu tenho praticado justamente para poder eu não entrar nessa roda viva de novo, de entrar todo aquele processo, né, de estar sempre estressado, preocupado, tentando fazer tudo até chegar na depressão. Então, são cuidados que eu vou ter pro resto da minha vida, né? Eu nunca dormi 10 horas da noite. Agora eu estou dormindo um pouco mais tarde, quando a Faesa termina 10 horas, né? Uhum. Mas eu passei a dormir 9h30 da noite. Eu nunca tinha passado por isso. Mas eu comecei a perceber que fazendo isso, eu ficava muito melhor, né? Tendo 8 horas de sono, eu acordava muito melhor, né? E tenho acordado muito melhor. Eu aprendi que eu não posso tomar estimulante, eu não posso tomar café além de uma xícara, porque se eu tomar mais, eu fico muito acelerado, né? E isso são coisas que a gente tem que colocar na nossa vida e largar as cobranças sociais para lá, porque Uhum. quer ver uma coisa? Eu chegar na sua casa agora, você vai me oferecer o quê? Um café, né? Eu não tomo, gente. Café depois do almoço eu não tomo, porque vai influenciar no meu sono lá à noite. Eu vou Uhum. ficar acelerado, eu vou ficar irritado. Então eu sei disso, por que eu vou fazer? Né? Sim. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente pode fazer e o que é ideal para a gente fazer, porque senão a gente vai voltar a repetir as coisas que a gente repete a vida inteira, né? Tem que olhar Uhum. para as coisas de Sim. uma forma diferente. Não vou voltar lá para onde eu estava, e eu não quero voltar mais. Sim, Verdade. sim. E é engraçado você falar isso, né, Henrique? Porque, engraçado assim, no sentido da expressão, não. Uhum. Porque a gente estava conversando nos outros podcasts e a gente trouxe uma questão da estatística que estávamos olhando, que o transtorno bipolar, ele é um dos principais fatores de tentativa de suicídio e suicídio no Brasil, Sim, né? mas é assim, nas minhas pesquisas também, né, que eu li muita coisa, por que que o bipolar ele tem essa ideação suicida tão forte e acaba cometendo? Porque a gente é impulsivo. Então, quando te dá a vontade, como você é impulsivo, e você não controla isso, você vai lá e faz, né? Então, Sim, assim, é muito perigoso, porque no momento que você não está pensando naquilo e quando a coisa entra na sua cabeça, que era uma coisa que eu falava com a Michelle, eu penso em morte o tempo todo. Uhum. Eu penso ou em fazer, né? Me matar, eu penso como é que vai ser quando eu morrer, eu penso quando vai ser quando o outro morrer. Então, assim, o pensamento era morte, né? E tirar isso da cabeça era uma coisa muito difícil. E aí eu vou falar de novo da música lá no carro. Como eu aprendi, e eu sou muito ligado à música, eu trabalho com música há 25 anos, né? As minhas aulas são com música e tal, não sei o quê. Uhum. Eu sou muito ligado a isso. Eu percebi que a música para mim era uma forma de meditação. Então, assim, eu procurava as músicas que me faziam bem, que tinham uma mensagem bacana, de autoajuda mesmo, e aquilo eu baixava, fazia lá uma playlist e eu escutava aquilo incessantemente. Hoje em dia eu não consigo nem ouvir mais essas músicas, para dizer a verdade, porque isso me remete àquela fase que eu estava ruim e tal, por mais que isso tenha me ajudado, mas eu nem escuto mais, né? Então, e são coisas que a gente vai aprendendo, né? E sim. essa coisa da impulsividade, né? Vocês psicólogos, psicólogas, e eu, né, quando eu me formar, né, eu quero olhar esse transtorno, principalmente a bipolaridade, com muito carinho, sabe? Porque eu sinto na pele o que que é, né? Eu sei o que que é você querer estar em mania, porque é viciante, gente, né? Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, inclusive, né? E você fica produtivo, né? As pessoas te admiram por isso. Então, assim, a ficha cair, de você reconhecer que isso vai ter um custo altíssimo, é muito difícil, Uhum. né? Eu não queria sair, eu não queria parar de diminuir a dose do remédio quando ele me jogou para mania, né? Eu não sabia que a doutora Nora estava fazendo, mas ela estava tirando o remédio que ia me tirar daquela situação ali que eu estava adorando, tá? Né? Eu estava na cama, gente, pelo amor de Deus. Então são coisas que a gente precisa saber, né? Precisa ter consciência e tratar isso com muito carinho, porque numa dessa a pessoa desiste do tratamento. Não quero mais porque ela quer que eu viva a depressão. E é um processo, a gente tem que viver isso, Uhum. né? E sair disso da melhor forma possível. Não tem mágica. Na verdade, demora muito. Você tem que ter muita paciência para poder acordar ali todo dia e ver que vai ser mais um dia que você vai ter que lutar com aquilo ali até chegar
A hora de dormir de novo. Bacana. Pode E falar, William. Você está querendo falar? Pode falar. o mais interessante assim que eu achei no seu relato, Rick, foi a questão da sua percepção, né, lá que você percebeu que não estava sozinho, né? Eu acho que Sim, perceber que não está sozinho, né, eu acho que é uma virada de chave muito grande, né? E a gente pode falar aqui da importância da rede, né, que foi todo um trabalho sim, conjunto, né, que você fez aí, né, com o psiquiatra, com a Michelle, né, com outros terapeutas, né? E o quanto isso é importante, né? Lidar com a solidão pode ser muito difícil mesmo, sim, né? sim, Ainda mais que a gente vive, parece que a gente está tão conectado, né? Mas na verdade existe um certo vazio nesse Uhum. sentido, que a gente vai tentando suprir, né? De algumas aham, formas, né? E essa percepção de que não está sozinho, principalmente no estado de depressão, ela é essencialmente importante, né? Até porque nós somos seres sociais, né? sim, Nós precisamos um do outro, né? E eu fico até feliz assim, porque geralmente é isso que acontece, né? Quando a gente passa por alguma dor, alguma coisa, é como se a gente estivesse sendo moldado para ajudar outras pessoas naquele problema também, uhum, né? É como se a gente estivesse se capacitando, né? A própria vida nos capacitando de alguma maneira, né? E para isso a gente precisa vencer, né? Muitas entraves também. Porque para você chegar até esse lugar hoje e você conseguir falar sobre isso, não acredito que tenha sido de uma hora para outra, né? não, Tem a não questão mesmo, de vergonha, né? Tem a questão do estigma, né? Dos rótulos. Então, assim, lá na minha infância eu era o esquisito, eu era o diferente, né? Porque as pessoas me xingavam na rua, né? Igual você trouxe. E agora eu vou falar outras coisas também. Então, assim, como que a gente vai também tendo que se constituir, né, ser humano ali para poder vencer isso. E sim, você assim, traz essa conotação assim de que, cara, eu estou vencendo, é dia a dia, né? E um outro detalhe que eu achei bacana também na sua fala é quando você trouxe a questão assim, da sua determinação, né? Hoje em dia, a gente que é profissional da área, e quando você passar a experimentar isso, você também vai ver que as pessoas iniciam os seus processos e interrompe eles de uma forma assim muito abrupta, né? sim, E aí elas interrompem porque elas querem investir, né, na estética, elas interrompem porque querem fazer uma viagem, elas interrompem assim por motivos banais, né? Mas você, pelo processo que você passou, você sabe melhor do que ninguém que vender o seu carro para poder investir em você, né, era nada diante daquilo que sim. poderia ter de resultado lá na frente, e que é o resultado que você está colhendo agora. Eu já comprei outro carro. Né? Pois é, Agora, outra vida não dava para comprar, né? isso aí, não E dava para comprar. muitas vezes essa desistência, né, elas começam a ocorrer geralmente quando a gente está chegando perto de alguma coisa que vai incomodar, né? Uhum. Aí quando a pessoa ela começa a fugir, né? Querer fugir. Então, Eu quer cheguei, se orar? eu cheguei a cancelar as sessões de terapia com a Michelle, assim, não porque eu não estava bem no dia, né? Assim, eu não estava bem no dia, mas eu não queria levantar aquelas questões de novo, né? Porque eu tava, porque é o que vocês estão falando. É sair da zona de conforto, né? Você mexer com coisa que te machuca pra caraca, né? Coisa que te futuca, que você precisa reconhecer que aquilo ali é a sua verdade, né? Então, e que você tem que trabalhar com aquilo, com essa verdade que você tem aí dentro. E é difícil falar, né? É difícil você realmente falar, mas essa questão da rede de apoio, você só tem se você falar. Então, como é que as pessoas vão saber o que você está passando se você não falar, gente? Então, assim, essa, da mesma forma que a rede social, ela de certa forma me prejudicou, assim, porque eu estava começando a entrar na vibe de ajudar e esquecer do meu lado, foi bom também, porque eu
descobri pessoas maravilhosas que estavam perto de mim e que achavam que eu era o super-homem, que eu nunca fosse quebrar, né? E que viram que eu também quebro, né? Que eu também fico triste, que eu também adoeço, né? Porque o professor de educação física, ele é visto dessa forma, né? Não, ele tem que estar sarado, ele tem que ser, né, disposto, ele tem que acordar cedo, ele tem que correr, ele tem que fazer um monte de coisa que a gente não tem que fazer nada disso. A gente só faz realmente pela saúde, né? Pela estética Sim. também, é claro, mas eu não sou obrigado a fazer nada disso, a não ser cuidar da minha saúde. Então, assim, eu fui descobrindo muitas pessoas bacanas, sabe? Palavras de pessoas que eu nunca nem imaginei que pudesse falar comigo. A primeira vez que eu voltei para a academia, depois de ter me afastado realmente, as pessoas me abraçavam de uma forma que eu nunca recebi abraço assim, sabe? Porque eu sempre fiz isso com as pessoas, né? Abraçar, beijar e estar preocupado com elas, mas eu nunca tinha recebido essas coisas gratuitamente, entre aspas, porque gostam de mim, porque estão querendo me ajudar, porque estão me acolhendo, né, de verdade. Então era abraço mesmo, abraço apertado, de sentir o coração da pessoa bater em cima do seu. E isso me ajudou, assim, tanto que eu mostrei minha vulnerabilidade, assim, né? E é um livro que a Michelle me falou para comprar, e comprar, não, para eu ler, ela queria me emprestar o dela, eu falei, mas não empresta não, porque livro é só ida, né? Ele não volta, né? Então eu comprei o livro como é que é o nome? Brown, como é que é? Brené Brené Brown. Brown. Brené Brown. E eu li o livro, né? E a gente tem que ser muito corajoso para poder mostrar as suas fraquezas, né? E admitir que você tem essas fraquezas. Você imagina eu, que sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo e dava conta de fazer tudo, admitir que eu não consigo fazer tudo, né? Que eu tenho as minhas fraquezas, que eu tenho os meus momentos ruins, que eu tenho um transtorno, né? Que eu estou em depressão, né? Essas coisas todas eu fui aceitando, né? Mas não é aquele aceitar passivo, é aquele aceitar de agir. Agora que eu sei, eu vou agir da forma melhor possível para poder eu não continuar nisso, né? E, e mesmo sem querer viver, né? É isso que, eu, que quando eu falo assim, olha, eu não queria nada mais. Não queria comer, não queria levantar, não queria beber água, não queria nada. Mas eu peguei a única coisa que eu fazia, que eu sempre fiz a vida toda, que era me preocupar com os outros também, e peguei essa pontinha, me segurei e fui, não, eu tenho que ficar bom porque as pessoas estão torcendo para que eu fique bom, né? E essa é a rede de apoio que a gente precisa ter, né? A gente precisa ver que as pessoas estão preocupadas com você e que querem te ajudar. E não estão querendo ouvir a sua fraqueza para poder jogar em cima disso, né? Aí você tem que ter coragem. Sim, 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 muita. Essa questão Muito. também de confrontar coisas, né? E a desistência. A Leslie foi minha psicóloga também. Mesmo no meu último ano de faculdade, de vez em quando eu acordava e falava, ai, não sei se eu vou hoje, não sei se. Entende? Aí a gente tem vontade de ir, mas eu desmarcava. Mas é o processo, a gente tem que vivenciar o processo porque não tem atalho, Não não tem. tem atalho. Aí o pessoal quer atalho, quer fórmula mágica, não tem. E uma coisa que você me diz, que assim, que me marca, né, até hoje, e eu reproduzo o que você me falou, é justamente o que eu já falei aqui também, hoje eu vou falar de novo, é você aprender a lidar com essas coisas, né? Porque, mais uma vez, não vai sumir, gente. Não vai sumir. Não vai desaparecer, né? Mas você tem que olhar para essas coisas, né? E que aí engraçado que o Eliseu e a Michelle, eles não se conheciam, mas eles falavam sempre a mesma coisa, muito parecido, porque era a mesma linha, né? E aí ele deu um exemplo assim, né? Assim, ó, esse trauma que você tem, um dos, né, que eu estava trabalhando lá com ele, é um monstro, está lá no porão desse navio, né? Então, e você está velejando, você tá direcionando o navio. Só que de vez em quando esse monstro vai sair de lá e vai te perturbar. E aí você não vai conseguir nem dar ordens, nem pilotar esse navio, navegar, né? Vai ficar difícil de fazer isso tudo. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que controlar esse monstro, colocar ele lá no porão de novo, guardadinho, e saber que ele está ali e que a qualquer momento ele pode surgir. Então, assim, eu vejo isso em mim, sabe?
principalmente quando eu tô começando essa impulsividade, daí a irritação que não acabou, e eu sei que isso não vai acabar, está controlado, né? E aí quando eu vejo, principalmente, eu vou dar um exemplo de hoje. Eu recebi uma promoção de passagem para Curaçao, maravilhosa a promoção, né? E a gente nem está programando em viajar e tal. E aí eu entrei na Decolar e já estava fechando, já estava botando o cartão lá, sem perguntar para o meu marido se ele ia querer isso, se dava, né, se era uma data boa para a gente fazer isso. E aí eu parei e falei, não, calma, isso, né, isso não é, isso aqui é impulsividade, né, que eu não estou conseguindo controlar. Então vou esperar um pouco, vou sair, vou dar minhas aulas e quando eu voltar eu penso melhor a conversa. Então são ferramentas que eu aprendi, né? Toda vez que eu vou tomar uma decisão, principalmente se for um gasto relativamente alto, que era uma coisa que saía do controle quando eu estava em hipomania, eu peço uma segunda opinião, principalmente em quem vai estar envolvido naquilo, porque em outros momentos eu queria fazer uma grande surpresa, né? Muitas vezes a surpresa que eu queria fazer não era bem surpresa, era uma coisa que não ia trazer felicidade para a pessoa que eu estava querendo fazer a surpresa. Então, hoje em dia, eu sou muito mais comedido, né? Eu penso melhor e tal. E é uma forma que eu aprendi a lidar com isso. Você ia ter uma surpresa, né? Pois é. No final do mês. O boleto certinho. Ai, que bacana, Michele. Fala isso finalmente, que nós já passamos 10 minutos. Que pena, tá tão gostoso. O tempo passa muito rápido por aqui, Rick. Então, Eu tô vendo, tô vendo. Eu fazendo uma terapia hoje com 4 terapeutas, ó, tô chique demais. Mas essa gente, questão que mas você foi trouxe, ótimo. Rick, é muito interessante, que eu costumo dizer para os meus pacientes assim, esse monstro, ele vai ficando cada vez mais distante com o passar do tempo, né? Ele tá lá, mas é como se você não pensasse nele mais. Ele pode até Sim. vir depois e tentar te abalar, né? Mas já vai estar tão distante, entende? Uhum. Vai ser muito difícil ele te abalar de alguma forma, né? Deus te ouça. e para isso você precisa continuar, né, com os Isso, cuidados, vai né, para sua continuar. saúde, é claro, né? E se você É, também abandonar, aí fica mais fácil dele se aproximar e abocanhar, né? Isso, é, Se você né? estiver, né, fazendo o que precisa ser feito e que você já entendeu que é você que tem que fazer, que não é o outro, igual você mesmo trouxe, né, quando você fala assim que você começou a ter hábitos mais saudáveis na sua vida, né? Porque hoje em dia é muito difícil uma pessoa dizer assim, ah, eu vou ficar menos na rede social, ah, eu vou dormir mais cedo. Então, assim, é muito complicado e as pessoas não querem isso, elas querem uma fórmula mágica. isso aí. Só que você é prova de que não existe fórmula mágica. Não, não Então, O tem hábito, jeito. o hábito ele é uma espécie de segunda natureza, por isso que ele é difícil. Uhum. Uhum. É por isso que é Eu difícil eu mudá-lo. entendo bem de hábito, porque a atividade física, ela é hábito, né? Como Uhum. qualquer outra coisa que a gente tem que treinar, né? Que a gente tem que adquirir hábito, a atividade física, por exemplo, são 12 semanas, ou seja, são 3 meses de atividade física constante, periódica e sistemática, para você criar o hábito. Antes disso, você não cria hábito, né? Então, Uhum. assim, não adianta você querer malhar um mês e, né? Ah, malhei um mês, agora eu vou. Não, você vai ter que ficar 3 meses, no mínimo, para você criar o hábito e sentir vontade e necessidade daquela atividade física. Que para a gente é uma ferramenta gigante, né? Porque é produção de serotonina, dopamina, Uhum. epinefrina, irisina. Então, assim, são vários hormônios de prazer que são gerados na atividade física que melhoram a imunidade, né? Melhoram as inflamações do corpo, te dão prazer. Então, assim, são hábitos saudáveis que te levam a ficar melhor, né? Claro, você não pode dispensar um remédio, se for o caso algum transtorno, depressão, ou qualquer uma desse isso. tipo, mas que trabalha junto e que funciona maravilhosamente bem, mas Uhum. funciona, e você ainda fica com um corpinho bonito. Tem, Olha, vendendo meu tem o peixe. benefício ainda aí, né? Ai, Não há crescimento sem dor, né? Como já diziam.
Sim, senhora, Nenhum sentido, nem exatamente. mental, nem físico, não tem Ai, não é jeito. mesmo não, porque hoje eu malhei a perna, tá tudo doendo. Faz parte do processo. É. Hum. Bom, gente, bacana. Foi muito bom, Henrique, ter você aqui conosco hoje, né? As contribuições aí que você trouxe, né? Michele, vou passar então a palavra para você encerrar o nosso encontro de hoje, já que você fez a abertura. Eu encerrar, gente. Oh, Mas foi ótimo mesmo, Rick, porque isso conecta pessoas, né? Porque uhum, aqui é muito fácil, igual a gente falou no início, muito fácil a gente estar aqui conversando entre psicólogos, mas quando você assiste uma outra pessoa que vivenciou, experienciou tudo que você passou, tanto a questão do diagnóstico, pré-diagnóstico, então, assim, pera- cria um rapport maior, né? Querendo ou não. Porque não aproxima, porque tira um pouco dessa distância. Eu fico imensamente feliz que você aceitou o nosso convite, que você compartilhou, que você abriu seu coração. E é isso, né, gente? Quer falar alguma coisa? Andréia, William? Não, acho que eu já falei, né? Já foi o suficiente, já. então, só vou fazer uma contribuição. Então, curtem, gente, o nosso canal, compartilhe com as pessoas, né, que você vê que possam aproveitar esse conteúdo, né? E espero que você aproveite muito esse conteúdo. E até a próxima. Deixa eu agradecer vocês, Ah, porque, sim, eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado pela Michelle, porque ela significa muito mais para mim, né, do que, Uhum. do que eu para ela, eu imagino, porque tudo que eu passei, gente, foi um divisor de águas na minha vida, né? Você vê, e que hoje eu vejo que eu tenho coragem, né? Eu tenho 46 anos, estou cursando uma faculdade presencial, né? Eu deixei de trabalhar, igual eu estava trabalhando antes, e é uma coisa que para mim não está produtivo 100%, era uma coisa que me fazia sofrer e que hoje em dia não me faz sofrer mais. Eu escolhi isso para mim, eu acho que eu tinha que realmente peitar, né, isso tudo. Senti algumas vezes aquela necessidade, aquela vontade, não, eu tenho que voltar a trabalhar mais, estou trabalhando pouco e tal, mas a ficha caiu de que eu precisava de tempo para poder estudar também. E Uhum. isso não vai me matar, sabe? Eu deixar de trabalhar um pouco para poder investir em outra coisa, ganhar um pouco menos e tal. E eu quero agradecer muito a Michelle por isso, né? Porque aquela primeira sessão que a gente teve é que mudou tudo, sabe? Estava acreditando em mais nada, Michelle, daquela época. Cheguei lá, assim, completamente perdido, sabe? E você me despertou a vontade de fazer psicologia. Quero te agradecer. Vou te agradecer pro resto da vida. Você salvou minha vida. No Poxa, momento que eu também. no momento que eu não estava acreditando mais em nada, sabe? Você, você acreditou na primeira coisa que eu falei, né? Você olhou para mim assim e viu dentro de mim, né, o que eu estava passando, né? Por você também ter essa experiência parecida lá na sua casa. Então, assim, naquele dia ali, você me salvou. Aquele dia você desempenhou seu papel com excelência, sabe? Eu quero te dar os parabéns e dizer que eu sou orgulhoso por você. Eu tenho orgulho da pessoa que você é e da profissional que você é. Porque o que você se propôs a fazer, você fez com excelência. E, e isso eu vou te agradecer pro resto da minha vida. Te amo. Obrigada. Desculpa estar chorando, gente. fica à Pede Mas vontade. desculpas, É, não, tá? é, Porque É, Tem chorar, todo ele é direito de chorar. importante, faz parte aí da nossa,
da nossa existência, nosso modo de ser. E a gente, às vezes, impede tanto da gente poder chorar, a gente sempre tem que estar pedindo desculpa ou tem que engolir choro. E não, é para a gente chorar mesmo. Chorar é uma representação do seu sentimento, desse carinho enorme que você está falando aí para a Michele, né? Então, é lindo de ver. Então, não Sim. precisa pedir desculpas. Sim, sim. Então, obrigado. Nós que Nós agradecemos. agradecemos, né? Obrigada, Rick, pela sua Valeu, contribuição gente. também. Tchau, Eu preciso ser tchau. produtivo agora, eu preciso trabalhar. Nós A também. gente vai. também. Tchau, Beijo. tchau. Um Tchau. prazer. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.